Sinais mostram que a segunda volta de Jesus estaria próxima. Você acredita na primeira vinda de Jesus Cristo há 2023 anos atrás? E na segunda vinda? Acredita? Para os cristãos, esse é um evento que certamente irá acontecer. Mas quando? Hoje entenderemos quais são os sinais da segunda vinda do Filho de Deus, segundo o cristianismo e de acordo com a Bíblia cristã. Será que já passamos por alguns deles? Você verá a seguir no vídeo de hoje. Você é cristão? O cristianismo é apenas uma das inúmeras religiões que existem no nosso mundo. Porém, hoje é a mais dominante dentre todas elas. O cristianismo possui várias vertentes, como o catolicismo e o protestantismo. Como cristão, você já imaginou alguma vez como seria a volta de Jesus Cristo? Na Bíblia Sagrada, encontramos versículos e passagens que afirmam que o arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos tempos. Jesus dará a ordem, uma trombeta soará, o Filho de Deus descerá à terra, os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão arrebatados. Ninguém sabe ao certo quando isso acontecerá. Essa é uma das razões que levam os cristãos a seguirem os ensinamentos dos Escritos, a promessa de uma vida eterna nos céus ao lado de Deus. Segundo diversos livros da Bíblia, um dos maiores sinais da volta do Messias seria crises humanitárias, como a fome, a miséria, pestes e guerras. Em Mateus 24 podemos ler: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Por enquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Cristãos alertam para os conflitos no Oriente Médio, como as guerras no Afeganistão, o conflito entre Índia e Paquistão e, mais recentemente, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Para além disso, os diversos desastres naturais recentes, como os terremotos na Turquia e inundações em diversas cidades brasileiras. Tudo isso é também reforçado pela Covid-19, que pode ter chegado ao número de 15 milhões de mortes segundo a Organização Mundial da Saúde. É importante entender que conflitos armados ocorrem desde sempre, antes e após a vinda do Messias segundo o cristianismo. Enfrentamos duas guerras mundiais e conflitos regionais, como a Guerra do Paraguai no Brasil e a Guerra das Coreias. Conflitos ideológicos são comuns na história da humanidade. Em relação aos desastres ambientais, especialistas do meio ambiente já alertam há anos a sua ocorrência cada vez mais forte, relacionada à poluição do planeta. O aquecimento global também é uma grande causa das mudanças de temperatura que influenciam nos mares, causando tempestades, furacões e tsunamis. A Covid-19, infelizmente, não é a primeira praga a assolar o nosso planeta e a sociedade moderna. Todos conhecemos a peste negra, também chamada de peste bubônica, que assolou a Europa pela falta de condições de higiene na época. Também lembramos da pandemia de gripe espanhola, que no começo do século XX assolou o mundo e infectou cerca de 500 milhões de pessoas. Recentemente, tivemos surtos de H1N1 e Ebola. A previsão dos cientistas é que devemos esperar mais dessas grandes epidemias nas próximas décadas, infelizmente. O segundo sinal do retorno seriam anomalias celestiais. Em Apocalipse, encontramos os seguintes versículos: "E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue." A lua de sangue também é mencionada no livro de Joel. Os estudiosos da palavra trazem exemplos como as chamadas luas de sangue que ocorreram num período de 2 anos, em 2014 e em 2015. Em 31 de janeiro de 2018, houve um super lua azul de sangue, que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos.
Depois surgiu uma superlua de sangue de lobo. Em janeiro de 2019, houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse de Singapura em 26 de dezembro de 2019 e no Chile em 2 de julho do mesmo ano. Fenômenos celestiais como esses são os milênios interpretados por diversas culturas como sinais do divino. Temos exemplos em diversas escrituras antigas de inúmeros povos. A verdade é que fenômenos ópticos como eclipses solares, que nada mais é quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a sua luz, ou a chamada lua de sangue, que pode ser explicada quando a Lua é obscurecida pela sombra da Terra, que tem uma cor avermelhada. Acontecem desde que o Sol, os planetas e a Lua existem. O fato é que a recorrência desses fenômenos em um curto espaço de tempo tem chamado a atenção dos devotos da vinda de Cristo. O terceiro sinal seria a falta de amor dentro das igrejas cristãs. Em Mateus, nos deparamos com o trecho: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." De fato, percebemos cada vez mais as igrejas como um lugar de julgamento de quem é certo ou errado, e menos como um local de acolhimento e amor. Muitos pastores de igrejas evangélicas usam de seu local de poder para arrancar dinheiro de devotos e enriquecerem às custas da fé. Os escândalos de corrupção dentro da Igreja Católica também ocorrem. Apesar disso, não é de hoje que as igrejas usam de seu poder para dominar ao invés de amar. A Inquisição Católica perseguiu centenas de mulheres acusando-as de bruxaria, bem como pessoas que não seguiam a fé cristã. Mas a verdade é que cada dia surgem mais igrejas que pregam a palavra do Messias, mas que são frequentadas pelas pessoas apenas por costume. Muitos frequentam a igreja apenas para expandir sua rede de contatos e vender produtos, usando-a como um local de comércio. Hoje, muitas igrejas são palco para intolerância, preconceito e julgamento, faltando amor e empatia para com o próximo, ensinamentos que Jesus deixou para os seus. O quarto sinal diz a respeito do surgimento de falsos messias. Em Mateus, novamente, Jesus nos diz: "Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão." Não é de hoje que temos inúmeros homens dizendo que são a reencarnação de Cristo, e muitos deles criando cultos em cima de suas alegações. Aqui no Brasil temos o famoso Henri Cristo, que já apareceu em diversos programas, divulgando seus álbuns de música junto de suas enriquetes. Também há notícias de messias na Coreia e no Japão. O quinto sinal fala em relação à restauração de Israel, afirmando que a partir desta data, o dia da vinda de Jesus estaria próximo. Israel conquistou sua independência em 14 de maio de 1948, logo após os exércitos normais do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadirem o país, forçando Israel a defender a soberania que acabara de reconquistar. Até hoje, Israel é palco de muitos conflitos armados. Assim, podemos pôr em xeque se a terra do povo judeu foi restaurada ou não, apesar da independência que adquiriu em 48. O sexto sinal diz respeito à divulgação do Evangelho de Cristo para todo o mundo. Quem é cristão sabe que a pregação do Evangelho, bem como sua divulgação para quem não é cristão, é uma das bases do cristianismo. Essa questão vem com muito debate hoje em dia, visto que nas colonizações portuguesas, espanholas, inglesas e demais, a catequização ou evangelização de povos que habitavam as terras da América, África e Ásia vinham acompanhada de tortura e mortes. Uma evangelização à força. A partir disso, milhares de pessoas foram usurpadas de suas culturas e crenças. Hoje, a pregação da palavra por missionários de igrejas evangélicas em lugares como povoados indígenas brasileiros e africanos são vistos como resquícios desse legado colonizador e imperialista. Apesar disso, em Mateus podemos ler: "E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações,
e então virá o fim, indicando que quando o evangelho de Jesus Cristo alcançar toda a raça humana, o arrebatamento começará. Além desses sinais que já aconteceram, segundo os cristãos, ainda faltam outros 2 que já estariam em processo e já foram citados aqui. O primeiro é a vinda de um grande líder religioso, que seria visto como o Messias, mas não seria o próprio. Ele enganaria milhares de pessoas, inclusive o povo de Deus, devido à sua habilidade de influência e persuasão. O segundo é a grande guerra do fim dos tempos. De acordo com a Bíblia, a chamada Grande Tribulação terá seu início marcado por um imenso raio no céu, que todos poderão ver. Jesus aparecerá brilhante entre as nuvens, acompanhado por anjos. A partir daí, os acontecimentos mais citados em diversas mídias, como a quebra dos 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse, virão à tona. Você acredita nesses sinais? Eles de fato podem ser lidos em muitos acontecimentos antigos e recentes da humanidade, mas devemos sempre nos lembrar que a Bíblia é um livro sagrado para o povo, escrito há milhares de anos, por homens que não tinham noção do mundo como um todo, apenas de seus entornos. O grande império da China, por exemplo, não é citado nas escrituras. O criacionismo vai contra muitas descobertas científicas. É necessário entender que a Bíblia pode ser interpretada de diversas maneiras para os que a seguem, e é, em última instância, uma verdade para aqueles que seguem seus ensinamentos, mas que não devem ser usada para disseminar o ódio contra o próximo. Gostou do vídeo? Aproveita então para curtir e se inscrever no canal para descobrir mais curiosidades como essas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!